Jesus, socorro bem presente nas horas mais difíceis da vida. Levante uma das suas mãos e diga isso. Nessa manhã, mais uma vez, a palavra de Deus vai fazer um efeito transformador na minha vida. Eu não sairei daqui do mesmo jeito que eu entrei, mas eu sairei mais semelhante a Jesus, em pensamentos, em palavras e em ações. Amém. Glória a Deus. Gente, eu quero enfatizar para você aqui nessa manhã, que o nosso Deus, o Deus a quem a gente serve, o Deus que nos salvou, Ele é um Deus de graça. Ele é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus de abundância. O nosso Deus é um Deus de generosidade. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus de bondade. O nosso Deus é um Deus de sozo. Pastor, o que é isso? Agora eu não conheço. É algum tempero japonês? Sozo. Bote sozo na sua comida e ela terá mais sabor. Não, sozo é a palavra que aparece no Novo Testamento, que é uma palavra grega, que é traduzida como salvação. 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 Uma derivação de sozo é sotéria. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Sotéria. Tu e toda a tua casa. Sozo é um conceito. Sozo é muito mais do que apenas uma palavra. Salvação. Em sozo, quando você procura no dicionário de grego, a tradução de sozo, você vai encontrar lá, salvo, curado, liberto, restaurado, abençoado, próspero. Sozo fala da libertação, da prosperidade, da vida abundante, da cura, da libertação, da restauração, que Jesus promove na nossa vida quando nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador. Amém? E por que Jesus promove tudo isso na nossa vida? Porque o Deus a quem a gente serve, o Deus Pai de Jesus, Jesus o Filho, Jesus, aquele que enviou o seu Espírito Santo a nós, Ele é um Deus de graça, de amor, de abundância, de generosidade, de misericórdia, de bondade. Ele é um Deus que derrama sobre a nossa vida sozo. Ele é diferente dos deuses desse mundo. Os deuses que os homens foram inventando, bolando, com base numa série de coisas, em superstições, misticismo, observando às vezes a natureza. Deve ter um Deus aí por detrás daquela nuvem que manda raios e trovões. Então aí surge a ideia de um Deus, Thor, que virou agora personagem da Marvel. Mas que era um Deus mitológico dos nórdicos. Esses deuses que os homens foram criando ao longo da história são deuses formados à imagem e semelhança do homem. Deuses irados, deuses zangados, deuses que cobram, deuses que exigem do homem sacrifícios, que exigem do homem dedicação, que exigem uma série de coisas do homem, que pedem, que exigem, que cobram. Os deuses gregos, então, meu Deus, os deuses gregos, quando você vai estudar sobre mitologia grega, os deuses gregos eram deuses tão humanizados, que eles eram capazes de, mesmo sendo deuses, se apaixonar por um humano. Uma deusa daquela se apaixonava por alguém irresistível, tipo o pastor Fragale. Ou se apaixonava, um deus daquele se apaixonava por uma mulher, e ele ficava tão apaixonado que ele tomava uma forma humana para vir tentar conquistar aquela mulher. E se aquela mulher não fosse conquistada, de boa vontade, não entregasse o seu coração, aquele Deus disfarçado de homem, ele agarrava e tomava, estuprava, porque ele queria. Essa é a história de vários deuses gregos e romanos. Mas o nosso Deus não é um Deus formado à imagem e semelhança do homem. O homem é que foi formado à imagem e semelhança dele. Essa imagem e semelhança foi perdida quando Adão pecou, mas em Cristo essa imagem e semelhança foi restaurada, foi recuperada, e você e eu hoje, em Cristo, somos imagem e semelhança de Deus. Amém? E esse nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus gracioso, é um Deus de abundância, é um Deus de generosidade. Amém? Filipenses 4,19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus
tudo aquilo de que vocês precisam. Cada uma das suas necessidades. Por que essa promessa aparece, citada agora pelo apóstolo Paulo, profetizada por Paulo? Porque Paulo conhecia quem Deus é. Paulo sabia do seguinte: Deus é um Deus riquíssimo e Deus é um Deus generoso. Então o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele vai suprir cada uma das necessidades que vocês têm, cada uma das coisas que vocês precisam, Deus pode, quer e vai suprir. Deus não somente pode, Ele poderia, mas poderia não querer. Mas Ele não somente pode, como Ele quer. E Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Por quê? Porque Ele é um Deus bom, porque Ele é um Deus generoso. Efésios 1:7 diz assim: nele, ou seja, em Cristo, nós temos a redenção. Pelo seu sangue, nós temos a remissão dos pecados, segundo o quê? A riqueza da sua graça. Graça é favor imerecido. E ele diz aqui que esse favor imerecido, ele é derramado sobre nós de maneira rica, abundante, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. O nosso Deus é um Deus generoso. Amém, gente? Nele nós temos redenção. Redenção significa que em Cristo nós somos livres, libertos de todo tipo de maldição. Não há sobre a minha ou sobre a sua vida qualquer tipo de maldição. O pensamento religioso é um pensamento miserável, amaldiçoado, porque diz que se você está em Cristo, apesar de estar em Cristo, ainda tem algum tipo de maldição, algum tipo de coisa que sobrou. O trabalho de Jesus na cruz não foi completo, não foi total, não foi suficiente. Então você ainda tem maldições na sua vida que atrapalham o teu futuro, que atrapalham o teu presente, que atrapalham o teu progresso. Mas se você renovar a sua mente na palavra, entendendo que Deus é bom, que o trabalho de Jesus foi pleno, foi completo, foi total, você vai entender que em Cristo já não há mais maldição alguma sobre a sua vida. Você hoje não tem maldição, porque você hoje em Cristo é um abençoado. Mas é preciso renovar a mente na palavra, para se livrar, desconstruir essa imagem errada, completamente errada, a respeito de Deus, de Jesus, da sua obra, da sua palavra. Nem sempre é algo tão fácil. Há pessoas que custam, que sofrem, que ouvem a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho é a mensagem da fé, é a mensagem da graça. Quando elas ouvem o verdadeiro Evangelho, aquilo choca com o falso Evangelho que elas ouviram antes. E aquele choque, muitas vezes, é difícil de haver uma resolução. A pessoa fica lutando com aquela mentalidade antiga, de coisas que ela ouviu, de tradições que ela aprendeu. E para se livrar daquilo, rapaz, às vezes é pior do que tirar chiclete da sola de tênis. Já tirou chiclete da sola de tênis? Sabe aquele chiclete que você na corrida pisou naquele chiclete? E quando você vai tentar tirar, você pega palito de sorvete. Passa, não sai tudo. Você pega, joga um algodão com álcool, não sai tudo. Você passa removedor faísca, não sai tudo. Você passa cotonete com sei lá o quê, e continua o danado do chiclete. Sempre tem uma sobrinha do chiclete ali. E quando você pisa no chão, dá aquela coisa irritante, que o chiclete faz assim, ó, nheque. Já viu? Já, sabe como é? Quando o chiclete dá aquele nheque, quando o tênis faz aquele nheque, quando sai do chão, aquilo é coisa miserável, de vontade de jogar o tênis fora. Mas para sair certas coisas, mas quando você olha para a palavra, diz que nós temos redenção, nós temos remissão. Remissão é perdão pleno, completo, total. Não sobrou um pecado que ainda precise de ser perdoado. Deus não perdoou você até um determinado dia, até um determinado momento, e daqui para frente é por sua conta. Não, remissão, ou ela é plena ou não é nada. Você e eu fomos remidos de todos os nossos pecados, não de acordo com o nosso entendimento, não de acordo com os nossos critérios, mas de acordo com a riqueza da graça
do nosso Deus? Hã? Amém? Em tempos como esse, que a gente está vivendo hoje, não simplesmente tempos de pandemia, os tempos que nós estávamos vivendo já antes da pandemia, já eram tempos difíceis. É um tempo de gente muito chata, é um tempo de muito mimimi, de muito nhenhenhé, do politicamente correto. Você não pode falar nada, porque tudo que você fala tem que ter cuidado, porque se você fala, não pode falar, e não pode falar porque politicamente está errado, e você, tudo ofende todo mundo, o tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo é preciso, mas em especial nesse tempo, agora de pandemia, é preciso lembrar que o nosso Deus está no trono reinando. Deus não saiu de férias. Deus não é um tipo de Deus. Existe uma corrente teológica que olha para Deus como se ele fosse um grande relojoeiro que construiu o relógio, fez o relógio. Essa linha teológica não desacredita da existência de Deus, mas vê Deus como um grande relojoeiro que construiu o relógio, construiu o universo, deu corda no relógio, botou o universo para funcionar, deu as costas e foi embora e deixou o universo por sua própria conta. Essa visão de Deus, esse Deus distante que deu corda, fez tudo funcionar, botou os planetas girando, as galáxias, deu as costas e foi embora, não é a visão que a Bíblia apresenta. O Deus que a Bíblia apresenta é um Deus pessoal, que criou a cada um de nós e se importa com cada um de nós, de forma pessoal, ao ponto da Bíblia dizer que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus tome conhecimento. Um Deus que toma conta até de cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça não é um Deus impessoal que deu corda no relógio, deu as costas e foi embora. É um Deus que olha, observa, cuida, ama, porque é um Deus generoso, é um Deus amoroso, é um Deus cuidadoso, é um Deus bondoso. Amém? E esse Deus está do nosso lado. Ele é a nosso favor. Ele fez de nós filhos amados, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo de cada uma das suas promessas. Será que você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso em Cristo? Eu sou co-herdeiro de cada uma das promessas. Agora, presta atenção numa coisa, como filho amado, eu preciso aprender, eu preciso saber, aprender a me localizar em relação à eternidade. Nós vivemos no tempo, mas Deus vive na eternidade. Na eternidade só existe um tempo, que é o presente, é o agora. Não existe passado, não existe futuro. Se existisse passado, existisse futuro na eternidade, a eternidade seria uma chatice imensa. Você já imaginou, você vai para o céu, e você fica lá contando o tempo, e você sabe que tem um encontro marcado, um culto, onde Jesus vai estar presente. Mas já passaram 1000 anos e Jesus ainda não chegou no culto. E você está contando, poxa, 1000 anos já passaram e Jesus não chega para o culto. Não, na eternidade não existe mais o tempo. E nós precisamos saber nos localizar em relação à eternidade. Nós estamos inseridos, para começar, nós como filhos de Deus, estamos inseridos numa aliança eterna. Não é numa aliança temporária. Essa aliança, que é a nova aliança, é diferente da antiga aliança. A antiga aliança era temporária. Ela durou por um tempo. Ela foi válida por um tempo. A nova aliança, ela é eterna. A antiga aliança tinha por base a lei. E como é que a lei funciona? A lei demanda, a lei cobra, a lei exige performance, a lei exige obediência. É assim que a lei funciona. A nova aliança tem uma outra base. A base da nova aliança é a graça. A graça, contrariamente à antiga aliança, ela supre superabundantemente todas as nossas necessidades. A lei cobra, a lei revela, a lei ela não resolve o problema do pecado. Ela, pelo contrário,
ela mostra, ela exalta o pecado, não glorificando o pecado, mas mostrando o quão nocivo ele é e o quão pecador o ser humano é. É só isso que a lei faz. Mas ela não resolve o problema do pecado. Você tentar resolver o problema do pecado com a lei é a mesma coisa que alguém tentar resolver um problema de beleza com o espelho. O espelho não resolve o problema da sua feiura. Ele só mostra a feiura que você tem. O espelho não resolve o problema das suas rugas. Ele só mostra as rugas que existem. Ele não resolve o problema das espinhas que aparecem. Não adianta pegar o espelho e esfregar na cara, porque a espinha não vai desaparecer por causa do espelho. O espelho só mostra que a espinha existe. Você quer resolver o problema da feiura, tem que fazer uma plástica. Você quer resolver o problema das rugas, tem que fazer uma plástica. Você quer resolver o problema da espinha, tem que fazer um tratamento. E por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela provoca em nós uma alegria tamanha que aformoseia o rosto. Não adianta pegar a lei para resolver o problema do pecado, porque a lei não foi criada, não foi dada para resolver o problema do pecado, mas para mostrar ao homem a sua condição de pecador. A graça, diferentemente, ela não mostra o quão pecador você é, ela mostra o quão bom Deus é, e ela revela agora que em Cristo você tem uma resposta, uma solução que a lei não dava, que a lei não te oferecia. A lei te mostrava o quão pecador você é. A graça te mostra agora que em Cristo tudo pode mudar. E você de pecador pode ser transformado num santo. Em Cristo você agora é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Isso tudo só aconteceu porque o nosso Deus é um Deus amoroso. A lei cobrava, a lei exigia, a lei demanda, a lei cobra a obediência. A nova aliança supre as nossas necessidades. Lucas capítulo 4, os versículos 18 e 19, é o primeiro discurso de Jesus. Primeira pregação de Jesus. A Bíblia diz que num sábado, Jesus estava em Nazaré, cidade onde ele foi criado, e cresceu em Nazaré, e lá ele vai à sinagoga num sábado, ele se levanta para ler a palavra, entregam para ele o livro de Isaías, e ele lê esse trecho aqui do livro de Isaías. Aqui no capítulo 4 de Lucas, é o versículo 18 e o versículo 19, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres, boas notícias aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, serão libertos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Eu gostei de usar essa versão aqui, que é a nova versão transformadora, que é um pouquinho diferente. É chegado o tempo do favor do Senhor. Na versão que normalmente eu costumo usar aqui, que é a nova Almeida atualizada, diz, ele me chamou para anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas é uma linguagem muito simbólica, o ano aceitável do Senhor, porque há pessoas que pensam que é um ano literal. Não, o ano aceitável do Senhor é o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. É esse tempo do favor de Deus derramado sobre nós. Amém? Esse é o tempo do favor de Deus. Esse é o tempo onde Ele derrama sobre nós graça sobre graça, graça superabundante. Que coisa surpreendente. Jesus chegar numa sinagoga, ler essa passagem e sequer ele leu. Esse que em Lucas é o versículo 19, Jesus sequer leu o versículo completo. Porque a última frase desse versículo, lá em Isaías 61, diz que ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor e o tempo do juízo, o momento do juízo, o ano da ira, o tempo da ira do nosso Deus. Mas Jesus, antes dessa última frase, fechou o livro e entregou de volta. Por quê? Porque Jesus, no ano aceitável, entre a sua primeira e a sua segunda vinda, não veio anunciar juízo. Em muitas igrejas se anuncia juízo, mas isso é uma corrupção daquilo que Jesus veio fazer. Isso é uma distorção daquilo que Jesus veio fazer. Isso é pregar o evangelho
através da interpretação do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. É uma inversão de valores. É tentar interpretar o Novo Testamento com base no Antigo, quando na verdade eu preciso interpretar o Antigo com base no Novo. Porque o Antigo Testamento tem sombras, tipos, símbolos que apontam para o Novo Testamento. O Novo Testamento tem a realidade e a substância. Eu não posso inverter as bolas e tentar interpretar o Novo com base no Antigo. Quando eu faço isso, eu crio uma distorção. E aí eu vou dizer para você que cuidado, porque o Senhor vai te julgar, Ele vai trazer juízo por causa disso, daquilo outro. E você entra num evangelho esquizofrênico, aonde Deus de vez em quando é bom, de vez em quando Ele está a fim de te trucidar. Não, Deus, Ele não... Entenda bem o seguinte. Quando Deus viu o que Adão fez lá no Jardim do Éden, o pecado de Adão, em momento algum, leia depois Gênesis e confira o que eu estou te dizendo. Em momento algum, Deus amaldiçoou o homem. Deus disse que por causa do pecado do homem, a terra havia ficado debaixo de maldição. Ele não disse, você Adão, você Eva, estão agora debaixo de maldição. Não, não. Ele disse, por causa do pecado, a terra vai ficar debaixo de maldição. E agora, Adão, você que antes tinha o suprimento que vinha fácil, você só tinha que cuidar do jardim. Mas o suprimento de tudo que você precisava vinha fácil, agora vai vir debaixo do seu esforço, do suor do seu rosto. Porque a terra ficou amaldiçoada e ela vai começar a produzir cardos e abrolhos, ou seja, espinhos e ervas daninhas, e vai ser completamente diferente do que foi até agora. Mas o homem mesmo nunca esteve debaixo de maldição. Deus nunca amaldiçoou o homem. E por que Deus não amaldiçoou o homem? Porque Deus não é Deus de maldição. Pelo menos nós 4 entendemos aqui, mas eu vou falar de novo. Presta atenção. O nosso Deus é um Deus bom, o nosso Deus não é Deus de maldições. Deus, por ser bom, misericordioso, ele não amaldiçoa ninguém. Então o que Deus fez? A Bíblia diz lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz para nós, que entre Adão e Jesus, durante todo esse período de tempo, o apóstolo Paulo diz para nós que Deus não levou em conta os pecados cometidos. Ele segurou. A Bíblia mostra que Deus é bom, mas a Bíblia também diz que Deus é capaz de se irar. A Bíblia diz que Deus é bom, mas que Ele tem verdadeira ojeriza, ódio, ira contra o pecado. Então o que Jesus fez? O que Deus fez? Entre Adão e Jesus, o último Adão, Ele acumulou toda a ira contra cada um dos pecados da humanidade. Ele não enviou juízo contra o pecado. Se você der uma olhada, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento nunca foi juízo que Deus mandou, sempre foi apenas a consequência dos pecados cometidos, porque toda ação tem consequências. Toda escolha que você faz tem consequências. Mas Deus nunca enviou juízo em função dos pecados de Israel. Israel apenas colhia o fruto das decisões erradas que tomava. Por quê? Porque Deus foi acumulando a ira contra o pecado. Porque se Deus tivesse que mandar juízo contra o pecado, o que Deus teria que ter feito contra Israel? Matado todo mundo. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, caramba, pecou, qual é o salário que eu tenho que mandar para essa pessoa? Doença, enfermidade, sofrimento, dificuldade, falência? Não, tem que matar esse sujeito. Por isso que lá no Jardim do Éden, Deus deveria ter matado Adão, mas para não matar Adão, matou um animal em lugar de Adão. E entre Adão e Jesus, o último Adão, Deus foi acumulando toda a raiva, toda a ira, todo o ódio contra o pecado, e Ele não puniu os pecados, mas em Cristo, Ele derramou todos os pecados da humanidade, os passados, os presentes, os futuros, Ele derramou em Jesus,
E porque todos os pecados da humanidade estavam em Jesus, Deus derramou toda a ira contra o pecado em Jesus. A ira que era contra mim, que era contra você, foi derramada em Jesus. E Jesus pagou o preço, ou seja, ele morreu. Porque o salário do pecado é a morte. Mas, se fôssemos eu ou você, no lugar de Jesus, Jesus, você é muito bom, você é muito legal, não vá para a cruz, deixa que eu vou. Jesus teria que impedir você. Não adianta você ir, porque se você for, lá você fica. Você vai para a sepultura e não vai sair mais. Jesus já tinha um plano estabelecido. Jesus já tinha um plano estabelecido de receber sobre si todos os nossos pecados, agora na morte, fazer uma visita ao inferno, deixar todos os pecados, e mais do que os pecados, a natureza pecaminosa, ele depositou no inferno, ressuscitou em glória, nós ressuscitamos com ele, e fez de nós agora novas criaturas, filhos amados. Você e eu não merecemos nada disso. Você e eu não merecemos nada disso. Agora, que surpresa, imagina só, que surpresa, naquele dia em que Jesus pregou, naquele sábado, naquela sinagoga, que surpresa, aquele lugar, uma sinagoga, lugar de ensino da lei, que surpresa ouvir ali, não aquilo que cada um deveria fazer, ou deixar de fazer. Cada um dos presentes ouvir, não aquilo que a lei determina para ser feito ou deixar de ser feito, em obediência às ordenanças, em obediência às tradições, mas ouvir aquilo que o Messias iria fazer em favor de cada um deles, em favor de cada um de nós. Imagina só, ao invés de alguém subir naquela pequena plataforma que havia na sinagoga, para dizer, a lei de Moisés diz, vocês têm que fazer assim, vocês têm que fazer assado, não podem fazer assim, não pode fazer aquilo outro. Alguém sobe e diz, eis que agora um novo tempo começa. O Espírito do Senhor está sobre mim para trazer libertação para os cativos, para trazer vista aos cegos, para trazer boas novas aos pobres, para dizer a vocês que começa agora o ano favorável de Deus. Uau! Que surpresa para aquele pessoal! Sabe, Isaías 53 é um texto que para os judeus é um texto misterioso. Em alguns lugares, é inclusive chamado por alguns judeus do texto proibido. O texto proibido. Porque fala de Jesus, fala de alguém que foi rejeitado, que foi desprezado. A Bíblia usa ali um termo não genérico, mas um termo personalizado, falando a respeito de uma pessoa, dizendo que ele foi rejeitado, que ele foi desprezado, que pessoas olhavam e pensavam que o seu sofrimento era castigo de Deus. Isaías 53 diz isso, que olhava-se para aquela pessoa e pensava, esse cara aprontou alguma, por isso que ele está sofrendo desse jeito, por isso que ele está pagando esse preço terrível, porque ele deve ter aprontado alguma. No entanto, a própria Bíblia diz, mas ele foi ferido por nossa rebeldia, ele foi transpassado por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Isaías 53 diz que ele foi condenado injustamente. É uma descrição do sofrimento de Jesus na cruz por nós. Os judeus deixam essa passagem de Isaías 53 de lado, porque tentar explicar aquilo ali para eles é tão complicado que vai acabar concluindo que foi Jesus. Então deixa isso quieto. Não fica mexendo nesse negócio. Deixa isso para lá. E pulam. Isaías 52, eles vêm lendo, Isaías 50, 51, 52, 54, 55, e 53, esquece isso. Mas quando você vai agora a Isaías 54, eu vou ler para você só alguns versículos de Isaías 54, porque Isaías 53 é a realidade que foi, o que Jesus fez por nós. Mas Isaías 54 é o que é para nós hoje. Nós precisamos aprender a pensar em termos de eternidade. Amém? Aquilo que é para nós hoje, a realidade presente. Isaías 54 fala da nossa realidade presente.
Amém? Isaías 53 fala do que Jesus fez por nós, mas Isaías 54 fala agora na nossa realidade presente. Isaías 54 no versículo 2 diz assim: amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, faça um puxadinho, aumente a sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados. Os seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Não se assuste, você não será envergonhada. Não tenha medo, você não sofrerá humilhação. Não se lembrará mais da vergonha da sua juventude, nem da tristeza da viuvez, pois o seu marido será aquele que a fez. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele é o seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. A pessoa com quem ele fala aqui está no feminino porque ele está se referindo à igreja. Pois o Senhor a chamou de volta do seu lamento. Você, que era como uma jovem esposa abandonada, diz o seu Deus: por um breve tempo eu a abandonei, mas com grande compaixão a receberei de volta. Num ímpeto de fúria, escondi o meu rosto de você por um momento, mas com amor eterno terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Sobre que momento é esse em que Jesus voltou as costas para essa mulher? Em que momento é esse que ele tratou essa mulher com esse desprezo? Lembre-se, na cruz, nós estávamos em Cristo. Na cruz, quando Deus se virou as costas para Jesus, e Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava virando as costas para nós, porque todos os nossos pecados estavam em Cristo, e nós estávamos em Cristo. Amém? Foi por um momento, num ímpeto de fúria. Que fúria foi essa? Foi a fúria que Deus derramou sobre Jesus contra o pecado. Mas ele diz aqui: com amor eterno, eu terei compaixão de você. Versículo 9 diz: assim como jurei no tempo de Noé, que nunca mais cobriria a terra com um dilúvio, agora eu juro que nunca mais ficarei irado com você, nem a castigarei. Pois ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam, o meu amor por você permanecerá. A aliança da minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Meu irmão, você deveria levantar as suas duas mãos e dar glória a Deus, porque isso aqui é promessa de Deus para o seu presente. Isso é a visão da eternidade em relação a você agora. Você prestou atenção no que diz a Bíblia aqui, a sua realidade atual, com base na eternidade? Eu não vou ficar aqui pensando em castigo para você, porque eu terei compaixão eterna a seu respeito. Esse é o nosso Deus, gente. Essa é a nossa realidade presente. Aleluia! Salmo 22, se você já leu o Salmo 22, o Salmo 22 é um dos salmos mais impressionantes que existe em todo o livro de Salmos. O Salmo 22 é um salmo que, profeticamente, centenas de anos antes de Jesus nascer, descreve a crucificação de Jesus, com detalhes. É um salmo impressionante. O Salmo 22 começa com a última frase, uma das últimas frases que Jesus disse, não a última, mas uma das últimas frases que Jesus disse da cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Para economizar tempo, eu pulei lá para o versículo 16, ele diz assim: os meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Se lembra quando você lê lá nos evangelhos, que Jesus na cruz, os fariseus olhavam e diziam: você não disse que era filho de Deus? Você não disse que ele era Salvador? Por que ele não vem te socorrer? Desdenhavam de Jesus. No versículo 18 diz assim: repartem as minhas roupas entre si e lançam sortes por minhas vestes. Esse salmo é um salmo impressionante, mas esse salmo fala de algo que foi, algo que aconteceu no passado.
Eu agora preciso de uma visão de eternidade para saber o que é. Qual a consequência do Salmo 22? A consequência do Salmo 22 é o Salmo 23. O Salmo 23 é a consequência do Salmo 22. O Salmo 22 foi o que Jesus realizou. O Salmo 23 é a minha realidade presente. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? O Salmo 23 é a minha realidade presente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Ele renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, é desse modo que ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro, pelo escuro vale da morte, eu não terei medo, pois tu estás ao meu lado, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu viverei na casa do Senhor para sempre. Essa é a nossa realidade presente. Uau! Sabe que coisa maravilhosa quando você olha para o Salmo 23? Não como uma poesia, não como algo, oh, que lindo Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, embora tudo esteja me faltando. Me falta paz, orem por mim, irmãos. Mas o Salmo 23, aleluia. Não. O Salmo 23 é a nossa realidade presente. É aquilo que ele prometeu e é aquilo que ele cumpre hoje. Amém? A graça nos estimula a deixarmos de lado os nossos esforços para nós provarmos o quanto nós amamos a Deus e agora passemos a focar na revelação do quanto nós somos amados por Ele. Esse é o foco da graça. Não sou mais eu tentando provar para Deus com os meus esforços, com gritos, arrancando cabelos, desesperado tentando provar para Deus o quanto eu amo. Não, é uma revelação que vem na paz, na tranquilidade do meu refúgio secreto com Deus, do quanto Ele me ama. Do quanto Ele me ama, do quanto eu sou amado por Ele. O Espírito de Deus quer lançar luz nos seus olhos, para que você enxergue e veja qual é a realidade espiritual que está disposta diante de você hoje, para que você compreenda a dimensão do pleno amor com o qual Ele te amou e com o qual Ele te ama. João 3,16. Quem aqui não conhece João 3,16? Quem conhece João 3,16? Tem gente que nem conhece, nem deixa de conhecer. Quem conhece? Quem não conhece? A pessoa nem conhece, nem desconhece. Quem aqui conhece João 3,16? Porque Deus amou o mundo, mas amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui é o que Deus fez por nós. Isso aqui é o que Deus lá no passado fez. Mas qual é a nossa realidade presente? A nossa realidade presente, com base em João 3,16, é Romanos 8,32. Romanos 8,32 diz: se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Cara, não adianta eu saber João 3,16 se eu não souber Romanos 8,32. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna, sim, mas é a consequência disso para hoje, para agora. A consequência é que se Ele não poupou o seu Filho, entregou o seu único Filho, então agora eu posso ter a certeza que Ele também me entregará gratuitamente tudo aquilo que eu necessito. Uau, se Ele já deu para mim aquilo que era o de mais precioso que Ele tinha. O que para Deus significa? O
A gente prega e fala sobre prosperidade. Há pessoas que criticam a pregação da prosperidade. Mas o que é para Deus dar para você uma vida próspera, se Ele já deu para você Jesus? O que é para Deus dar para você uma vida abençoada, que é um tempo, é um período? Presta atenção, por mais que você viva, você não vai viver 340 anos nessa terra. Você vai viver no máximo, no muito, se viver igual a mim, 120 anos. No máximo, se esticar. O que significa? Num período entre o tempo que você se converteu e até, por mais que você viva até os 80 e pouco, 90, 100 que seja, de abundância e prosperidade, se lá atrás Ele já deu para você o que de mais precioso Ele tinha, que era o seu próprio filho. O que é para Deus colocar nas suas mãos alguns milhões de dólares, se Ele entregou para você um filho que derramou o seu sangue, que não tem preço no mundo que pague? Se juntar todo o ouro, toda a prata, os dólares, euros e tudo no mundo todo, não paga uma gota do sangue de Jesus. E Ele já deu isso para você. O que é para Deus agora te dar uma família abençoada? Isso para Deus não é nada. Não é nada. Ouça o seguinte: Jesus, Ele é o pão que desceu do céu. João 6, 32 a 36, Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Ele é o alimento, o suprimento que você necessita para o seu espírito. E não tem absolutamente nada diferente de Jesus que seja alimento adequado para o espírito humano. Nada diferente de Jesus é alimento adequado para o espírito humano. Ouça bem, você que está me escutando, não só presencialmente, mas em especial você que está me escutando pela internet. Não existe absolutamente nada além de Jesus que seja alimento espiritual adequado para o seu espírito. Nada, 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 absolutamente nada, nada, nada. Sabe, você pode buscar nas religiões, na religião que você quiser, você não vai encontrar nada que se compare com Jesus. Nada que se compare a Ele. Jesus é o pão da vida. Existe uma enorme massa de pessoas no mundo procurando alimento naquilo que não é pão. E por isso, elas estão cada vez mais confusas, buscando soluções, buscando saída, buscando resposta nas religiões de caráter esotérico, de caráter místico. Outros vão buscar resposta, satisfação naquilo que é imediato, naquilo que é material, naquilo que é prazeroso para o momento. E para piorar a história, também há muitos crentes, muitos cristãos sendo enganados, tendo a sua visão ocluída pela religiosidade, pelo legalismo, por falsas doutrinas, buscando autojustificação na sua obediência, nos seus jejuns, tateando no escuro, porque ainda não conhecem realmente quem Deus é e quem eles são em Cristo. Estão tateando no escuro. Só que nada disso pode satisfazer a alma sedenta e esfomeada. Nada, nada, nada pode satisfazer uma alma sedenta e esfomeada pela verdade, a não ser Jesus. Só Jesus pode trazer satisfação para uma alma sedenta, para uma alma que tem fome, para um espírito que tem um vácuo, que tem um buraco e reconhece isso. Só Jesus pode preencher esse vácuo, só Jesus pode preencher esse buraco. Isaías 55, os versículos 1 e 2, olha só o que diz aqui o profeta Isaías: alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. É óbvio que Deus aqui não estava falando sobre pão, filé mignon, estrogonofe. É óbvio. Somente Jesus, em toda a sua graça,
pode oferecer paz insuperável, alegria que não se baseia em circunstâncias, forças para superar toda barreira, toda dificuldade, toda dor que a vida possa apresentar. E após tudo isso, ainda a vida eterna na presença do Pai Celestial. Só Jesus pode oferecer isso. Uau! Marcos 6, de 45 a 52, diz assim, logo em seguida a quê? Você sabe que a Bíblia fala nos evangelhos de pelo menos 2 passagens em que os discípulos de Jesus enfrentaram algum tipo de tempestade dentro do mar da Galileia. Numa, Jesus estava dentro do barco, mas na outra, Jesus estava fora. Nessa aqui, Jesus estava fora do barco. Isso aqui aconteceu depois da multiplicação de pães e peixes. Aqueles 5 pães e 2 peixes. Era isso mesmo, gente? 5 pães e 2 peixes ou 5 peixes e 2 pães? É 5 pães mesmo, gente. É 5 pães e 2 peixes. Dessa vez eu gravei, aleluia. 5 pães e 2 peixes. Depois daquela multiplicação, Jesus vira-se para os seus discípulos e diz aqui que logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que eles voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Então, olha só, Jesus insiste, dizendo, peguem o barco e atravessem para o outro lado para Betsaida. Não, Jesus, nós vamos ficar aqui junto com você, vocês podem ir, deixa que eu vou mandar o povo para casa. Não, Jesus, mas é muita gente. É muita gente, nós vamos te ajudar. Eu insisto, não quero vocês aqui. Eu quero que vocês entrem no barco e atravessem para Betsaida. Mas Jesus, nós queremos... Para de insistir. Quem vai resolver esse problema com a multidão agora aqui sou eu. Vocês entrem no barco e atravessem para o outro lado, para Betsaida. Quem aqui sabe o que significa o nome Betsaida? Graças a Deus ninguém, só eu, aleluia. Betsaida significa casa da provisão, casa do suprimento. Bet é a segunda letra do alfabeto hebraico, e essa letra é representada por uma tenda, por uma casa. Todas as vezes que você vê um lugar, Betlehem, Belém, o que significa o nome Betlehem? Belém, casa do pão. Bet, casa, Lehem, pão, casa do pão. Betsaida, casa da provisão. Eu quero que vocês entrem no barco e atravessem para o outro lado, para a casa da provisão. Não, nós vamos ficar... Não. Entrem no barco e atravessem para o outro lado. Enquanto ele mandava o povo para casa. Versículo 46, depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. E aí Jesus viu que eles estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 horas da madrugada, ou seja, na verdade a Bíblia fala na 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã. Por volta desse horário, depois das 3, antes das 6, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E a intenção de Jesus era passar por eles. A intenção de Jesus não era parar para entrar no barco. A intenção de Jesus era passar batido. Mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos, mais uma vez, ficaram admirados. Agora presta atenção no versículo 52. Porque ainda não tinham entendido o milagre dos pães. E por que eles não tinham entendido o milagre dos pães? Porque o coração deles estava endurecido.
eles se apavoraram, eles tremeram de medo, não simplesmente porque a visão de Jesus andando sobre as águas era uma visão estranha, diferente, algo que eles nunca tinham visto antes, e que então eles imaginaram. Não, a origem daquilo tudo é que eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães, e não haviam entendido isso porque o coração deles estava endurecido. Algumas coisas que a gente vê nessa sequência aqui, desses versículos, desse episódio. Em primeiro lugar, Jesus queria enviar os seus discípulos e quer nos enviar sempre para um lugar de provisão. Qual é o lugar onde Jesus quer enviar você hoje? Para Betsaida. Quando alguém te perguntar agora, depois do culto, você está indo para onde agora depois do culto? Estou indo para Betsaida. Mas você não vai almoçar ali? Não, eu vou? Sim, eu vou. Não, mas você falou que está indo para Betsaida? Pois é, porque ali no restaurante onde você está me convidando para almoçar, é Betsaida, é lugar de provisão. Aonde você vai amanhã para Betsaida? Você não vai trabalhar? Vou, claro que vou. Vou trabalhar home office. É chique, elegante, home office. Mas você está indo para o home office ou para Betsaida? Não, o meu home office é Betsaida. É lugar de provisão. Mas para onde que você... O que você vai fazer na quarta-feira? Cara, quarta-feira eu estou indo ao médico fazer uns exames. Então, mas você vai fazer exames? Não, eu estou indo para Betsaida. É lugar de provisão. Ali Deus vai me prover saúde. E eu vou fazer esses exames, e esses exames vão vir todos eles com taxas normais. Vai ser tudo bem. Não vai ter tumor, não vai ter câncer, não vai ter diabetes, não vai ter nada. Porque eu estou vivendo, eu estou me direcionando todo dia, eu estou viajando para Betsaida. Todo dia o lugar aonde eu habito, aonde eu estou, é Betsaida. É lugar de provisão. Porque o nosso Deus é Deus de provisão. Jesus quer enviar a você e a mim para um lugar de provisão. Segunda coisa que a gente vê aqui é que para chegar a Betsaida, muitas vezes vai ser necessário atravessar um mar tempestuoso. Por quê? Porque o inimigo vai fazer de tudo para você não chegar lá. Deus quer que você chegue a Betsaida. E o inimigo quer que você afunde no meio do mar. Que você se impressione com a tempestade. Que você se impressione com as circunstâncias. Que você se impressione e fique com medo. E ao invés de olhar para Jesus e ver em Jesus um provedor, vê em Jesus um fantasma. Alguém que veio para te assustar, alguém que veio para te aterrorizar, alguém que veio para te julgar. Não, eu não quero proximidade de Jesus, porque Ele pode me julgar pelos meus pecados. Ele já te julgou na cruz. Deus é justo. E se Deus é justo, Ele não pode julgar de novo você por algo que você já foi julgado. O preço já foi pago. Você não tem hoje que olhar para Jesus com medo de juízo, com medo de ser julgado. Ah, eu imagino lá no céu, deve ter um telão. E quando eu chegar no céu, Deus vai olhar para mim e vai falar assim, você pode entrar, mas dá uma olhada no telão. Vai passar agora o filme da sua vida. Só com as coisas boas, Jesus. Não, vou mostrar tudo. Principalmente os pecados que você cometeu, que é para todo mundo saber. Você acha que... Se a Bíblia diz que Ele não se lembra mais, que Ele sepultou os teus pecados nas profundezas do mar do esquecimento, como é que Ele vai passar num telão as imagens daquilo que você fez ou deixou de fazer? Mas as pessoas têm essa imagem, não, eu quero distância de Jesus para não ser julgado. Os discípulos, Jesus teve que clamar e dizer, calma, sou eu, fiquem em paz, não tenham medo. Será que você consegue ouvir a voz de Jesus hoje dizendo para você, tem coronavírus nesse mundo, tem crise econômica, tem o diabo solto aí aprontando e fazendo, mas não tenham medo. Não tenha medo. Será que você consegue ouvir Jesus dizendo para você, não tenha medo?
Será que você consegue ouvir nessa manhã Jesus falando pessoalmente no seu ouvido aí para você? Não tenha medo, 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 não tenha medo. Jesus quer falar para você pessoalmente, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. É Ele quem garante, Ele olha para você nos seus olhos, Ele diz para você, não tenha medo. Ele chama você pelo seu nome, Ele diz, Sandra, não tenha medo. Ele diz, Aline, não tenha medo. Ele diz, Rodrigo, não tenha medo. Ele olha para cada um de nós pessoalmente e diz, Rubinho, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Sente você na frente, sente você lá atrás, não tenha medo. Ele está conosco, Ele está contigo. Mesmo no meio da tempestade. O inimigo vai fazer de tudo para você não chegar em Betsaida. Mas Betsaida é o lugar onde Jesus determinou que você vai chegar. Em terceiro lugar, Jesus viu que os discípulos estavam em apuros, lutando contra a tempestade. Jesus sabe que você tem lutas. Jesus está vendo a sua luta. Jesus está vendo o drama que você está vivendo. Jesus está vendo as dificuldades que você está passando. E Ele não está ignorando isso. Ele não se esqueceu de você. Ele não está olhando e dizendo, bom, está lá, que se vire, que dê um jeito. Dê a ele inteligência, dê a ele capacidade. Se ele não sabe usar isso, o problema é dele, não é meu. Não, Jesus está com você em todos os momentos, dizendo para você, não tenha medo, eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus viu que os discípulos estavam em apuros. Jesus viu que eles estavam lutando contra a tempestade. Em quarto lugar, na hora mais difícil da noite, na hora mais complicada, Jesus escolheu a hora certa para ir àqueles discípulos, entre 3 e 6 da manhã, porque se 3 horas da manhã é um horário de densas trevas, 6 da manhã é a hora do raiar de um novo dia. E Jesus foi ali na beira do raiar de um novo dia, nas horas mais difíceis da noite, Jesus foi andando sobre as águas para socorrer os seus discípulos. Por quê? Porque Jesus é superior a toda e qualquer tempestade. Não importa o tamanho da tempestade, da luta, da dificuldade, Jesus, se precisar, vem andando sobre as águas. Jesus não foi andando sobre as águas para dar um show. Olha o que eu posso fazer, olha o que eu sei fazer, olha que coisa legal eu sei fazer. Isso é coisa de criança, meu neto gosta de fazer isso. Olha só o que eu sei fazer. E eu, de vez em quando, cada um deles faz cada uma que você fica, meu Deus! Criança é fogo. Mas quer mostrar para o adulto. Olha só o que eu sei fazer, que sabe se equilibrar não sei aonde. Você vê a criança em cima do sofá, se equilibrando lá numa ponta, num braço daquele lá. Você, meu Deus, vai cair, vai quebrar a cabeça, vai se quebrar todo. Olha o que eu sei fazer, dá um salto mortal, vira uma cambalhota. Jesus não foi ali para dar uma demonstração. Olha o que eu sei fazer, andando sobre as águas. Não, Jesus foi lá porque havia uma necessidade. Ele viu que os seus discípulos estavam precisando de socorro, precisando de ajuda, e Deus sabe que você precisa de socorro, Ele sabe que você precisa de ajuda, e Ele vem para te ajudar, para que você também ande sobre as águas, para que você não sucumba debaixo da tempestade. E, em quinto lugar, os discípulos ficaram aterrados e gritaram, mas a voz de Jesus dizia, não tenham medo, sou eu. Será que vocês conseguem reconhecer quem eu sou? Sabe as coisas mais importantes que um cristão precisa conhecer? Logo de cara quando ele se converte, infelizmente não é assim em muitas igrejas, é conhecer realmente quem Deus é, em segundo lugar, quem Ele é em Cristo. Para que quando Jesus disser para você, calma, sou eu. Ah, é um fantasma. Não, não, sou eu, calma. Fica tranquilo, eu estou no controle. Em sexto lugar, na sequência do que a gente viu naquela passagem, todo aquele medo ocorreu porque os discípulos não tinham compreendido o milagre da multiplicação dos pães. Porque os corações deles estavam endurecidos. Endurecidos pelo quê? Pela lei, pelas tradições, pelo legalismo. Lembre-se disso, aqueles homens eram judeus criados em Israel, dentro das sinagogas. Sábado sim, no outro também. Aprendendo sobre a lei de Moisés todo santo dia. Tentando cumprir a lei todo santo dia, tentando cumprir os 613 mandamentos da lei todo dia. De repente vem Jesus e traz um parâmetro novo, um parâmetro diferente, o parâmetro da graça. Então aqueles homens tinham ainda um coração lotado de tudo aquilo que eles aprenderam pela lei, pelas tradições. Quando você vai a esse trecho no Evangelho de João,
que diz que Jesus então entrou dentro do barco. Em João descreve assim, João 6:21, João descreve assim: então eles o receberam Jesus no barco com alegria. E logo o barco chegou ao seu destino. Gente, presta sua atenção no seguinte. Jesus diz que todo aquele que edifica a sua vida sobre a rocha, e a rocha é a palavra dele, todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre uma rocha. Bateram os ventos, as tempestades, as ondas, etc. e tal, e essa casa não caiu porque ela estava construída sobre a rocha. Ela estava edificada sobre uma rocha. E aí quando Jesus fala agora sobre a parábola do semeador, em Marcos capítulo 4, quando ele conta a parábola do semeador, ele explica a parábola do semeador, não só em Marcos, mas nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, onde essa parábola aparece, diz que aqueles que ouvem e recebem a palavra, e em uma dessas passagens diz aqueles que ouvem e recebem com alegria, ou seja, aquele que ouve e concorda, aquele que ouve a palavra e diz, é isso aí, estou dentro, é para mim. Aquele que ouve e recebe a palavra e concorda, recebe com alegria, bota no seu coração, é como alguém que está edificando a sua casa sobre uma rocha. A Bíblia não diz que as tempestades não virão. A Bíblia não promete para você um mar de rosas. Não, você está partindo em direção a Betsaida, você entrou no barco, o barco é um lugar de segurança, o barco é um símbolo da igreja, você está no barco, o mar é símbolo do mundo, com as suas agitações, as suas tempestades, você está no barco, é lugar de proteção, é lugar de segurança, mas o diabo vai agitar as águas do mar, para que você fique com medo, pensando que não vai chegar a Betsaida, mas você precisa colocar uma palavra de confissão, de fé na sua boca, dizendo, o meu destino é Betsaida, é lugar de provisão, é lá que eu vou chegar, é lá que Jesus determinou que eu chegue, e eu vou chegar lá pela graça, não pelos meus esforços. Presta sua atenção numa coisa, quando Jesus olhou e viu o barco, os discípulos estavam no meio de uma tempestade fazendo o quê? O que nós lemos aqui? O que nós lemos nessa passagem? A Bíblia diz que os discípulos estavam remando, fazendo um esforço danado para chegar a Betsaida. Que os discípulos estavam fazendo força contra o vento, contra a tempestade, se esforçando, lutando com as suas próprias forças. Jesus vem andando sobre as águas, entra no barco, os discípulos o recebem com alegria e imediatamente o barco chegou do outro lado. Os caras lutaram, sabe-se lá de que horas da noite, até 3 da madrugada, e não conseguiram nada. Mas quando Jesus entrou no barco, a Bíblia usa a palavra aqui em João 6:21, quando diz, e logo o barco chegou ao seu destino. Logo, no grego, é eutheos. E eutheos significa imediatamente. Você sabe o que aconteceu naquele barco? Sabe o que aconteceu naquele barco? Os caras estavam no meio do mar, remando feito uns loucos, fazendo força, suando, não conseguindo nada. Quando Jesus entrou e eles receberam Jesus, eles foram teletransportados. Pum! Apareceram em Betsaida. Imediatamente, o Senhor do tempo e do espaço, quando entrou ali, não precisou de mais nada, a não ser entrar no barco, e imediatamente eles chegaram aonde? Num lugar de provisão. Para de lutar, para de se esforçar, para de se desgastar, para de se estressar com a tempestade. Esse remar aqui não significa o seu trabalho diário. Não, você tem que trabalhar? Trabalhe. Mas não se deixe vencer pelo estresse, pela preocupação. Deixa Jesus te transportar para Betsaida. Deixa Jesus te levar para esse lugar de provisão.
Ele quer te levar para lá, Ele vai te levar para lá, é promessa dela. Essa é a nossa realidade presente, essa é a nossa realidade atual, isso é aquilo que está acontecendo agora. Se você ler esse episódio com cuidado, você vai ver que ele é exatamente uma imagem do ministério atual de Jesus. Jesus estava num monte orando pelos discípulos, e a Bíblia diz que hoje Ele é o nosso sumo sacerdote, que do seu trono intercede por nós. Nós estamos aqui no barco, que é a igreja, mas muitas vezes remando, fazendo uma força danada contra as tempestades. Deixa Jesus entrar no barco, para que Ele te transporte, para que Ele te teletransporte, para que Ele sobrenaturalmente te leve daquele lugar de tempestade, onde você estava fazendo força, onde você estava se desgastando, onde você estava se estressando. Deixa Ele te levar sobrenaturalmente para Betsaida. Aleluia! Vamos ficar de pé.